o falso profeta que operava sinais diante da besta e enganava os que receberam sua marca, é lançado vivo no lago de fogo que arde com enxofre. A besta tem o mesmo destino. Os exércitos que o seguiam são destruídos pela espada que sai da boca do cavaleiro. João vê as aves se alimentando dos corpos dos que se opuseram ao Cordeiro. Nenhuma força humana permanece. O campo de guerra se transforma em silêncio. O Cordeiro permanece de pé. O céu resplandece novamente. A terra muda de tom. João vê um anjo descer do céu, segurando a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarra por 1000 anos. Lança-o no abismo, fecha-o e sela sobre ele, para que não engane mais as nações, até que se completem os 1000 anos. O apóstolo vê tronos, e sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vê também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem sua imagem e não receberam sua marca na testa nem nas mãos. Eles vivem e reinam com Cristo durante 1000 anos. João entende que essa é a primeira ressurreição. Os que participam dela são bem-aventurados e santos. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinando com ele. O profeta continua observando. Quando os 1000 anos se completam, Satanás é solto de sua prisão. Ele sai para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para a batalha. O número delas é como a areia do mar. João vê o cerco se formar ao redor do acampamento dos santos e da cidade amada. A multidão é imensa, mas o fim é rápido. Fogo desce do céu e os consome. O diabo, que os enganava, é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. João levanta os olhos novamente. Ele vê um grande trono branco e aquele que está sentado sobre ele. A terra e o céu fogem da sua presença, e não há lugar para se esconder. Mortos, grandes e pequenos, estão diante do trono, e livros são abertos. Outro livro é aberto, o livro da vida. Os mortos são julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar entrega os mortos que nele estavam, e a morte e o inferno entregam os seus. Cada um é julgado. A morte e o inferno são lançados no lago de fogo. João entende que esse é o fim do tempo, o momento em que tudo o que era corruptível será destruído. O que ele vê em seguida muda tudo. O velho mundo se desfaz e algo completamente novo começa a tomar forma diante de seus olhos. João olha novamente para o horizonte celestial. O que ele vê agora é algo que nenhuma palavra humana consegue descrever por completo. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe. À frente dele surge um novo céu, uma nova terra, completamente restaurados. A criação inteira parece renascida. A luz não vem do sol nem da lua, mas do próprio trono de Deus. João vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. O brilho dela é indescritível. As ruas são de ouro puro, as muralhas reluzem como jaspe e as 12 portas são feitas de pérolas, cada uma formada por uma única pedra. Os fundamentos da cidade têm o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro e cada fundação é adornada com pedras preciosas. Ele ouve uma voz forte que vem do trono e declara: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. João sente o peso da promessa cumprida. Ele vê o Senhor enxugando dos olhos de todos as lágrimas. A morte já não existe, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas antigas passaram. Aquele que está assentado no trono diz:
Eis que faço novas todas as coisas. João o escuta escrever. Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei gratuitamente da fonte da água da vida. O que vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas a visão também mostra o contraste. João vê o destino dos que rejeitaram a verdade. Quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O apóstolo continua observando. Um dos 7 anjos que tinham as taças se aproxima dele e diz: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele é levado em espírito a um grande e alto monte, e dali vê a cidade santa descendo de Deus. O esplendor é intenso, a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. João percebe que não há templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. As portas nunca se fecham, e nenhuma escuridão entra. Os reis da terra trazem sua glória para dentro dela. Nela não entrará coisa alguma impura, nem quem pratica a abominação e mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O profeta é conduzido a um novo ponto da visão. Ele vê um rio puro da água da vida, claro como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. João observa que ali não há mais maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro está no meio dela, e os seus servos o servem. Eles veem o seu rosto e o nome dele está nas suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo o sempre. O anjo que está com João fala com autoridade. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. João anota cada palavra, sabendo que aquilo não é apenas visão, é a revelação do que há de vir. A voz do Cordeiro ecoa: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. João cai aos pés do anjo para adorá-lo, mas é novamente instruído: Não faças isso. Sou servo contigo. Adora a Deus. O anjo continua: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, pratique a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. João ouve a voz do Senhor mais uma vez. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Do lado de fora ficam os cães, os feiticeiros, os que praticam imoralidade, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. João escuta: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então ele ouve o Espírito e a noiva dizendo: Vem. E quem ouve, diga: Vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. João entende que essa é a convocação final, o convite aberto da eternidade para todo aquele que ainda deseja encontrar o Cordeiro. O profeta recebe também um aviso solene. Se alguém acrescentar algo a estas palavras, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro.
E se alguém tirar delas, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas aqui. João fecha o rolo da visão. Ele ouve a última declaração. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho sem demora. João responde com voz firme: Amém. Vem, Senhor Jesus. A visão se dissipa. O céu e a terra permanecem diante dele. Mas agora tudo está diferente. O mal foi vencido, a justiça foi cumprida e o reino eterno começou. João permanece imóvel, observando o que resta diante de si. A nova criação está completa. O céu resplandece com a luz do Cordeiro, e não há mais sombra alguma. Ele vê povos caminhando pelas ruas de ouro, rostos transformados pela presença de Deus. Ninguém carrega lembranças de dor, medo ou perda. Tudo o que antes era peso se dissolveu. O tempo já não existe e o que reina é a plenitude. A cidade pulsa como um coração vivo. Cada som, cada cor, cada movimento tem propósito. O rio que flui do trono reflete o brilho da glória eterna. João observa crianças correndo, anciãos sorrindo, homens e mulheres de todas as eras reunidos. Eles não se reconhecem pelo passado, mas pelo selo que carregam, o nome do Cordeiro. A vida agora é comunhão. O profeta continua caminhando pela cidade e o anjo o acompanha em silêncio. A cada passo, ele entende que está diante daquilo que os patriarcas sonharam, que os profetas anunciaram, que os mártires esperaram. Nenhum deles acreditou em vão. Ele vê Abraão, Isaque, Jacó. Vê Moisés, Elias, Daniel, todos estão ali, vivos, completos, glorificados. O trono está no centro de tudo. Dele sai a luz que sustenta a existência. João enxerga o Cordeiro assentado à direita do Pai. Seus olhos brilham com a mesma autoridade de quando venceu a morte. As marcas dos cravos ainda estão ali, não como feridas, mas como lembrança da redenção. Ao redor, multidões adoram, e a canção nunca termina. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e louvor. João escreve em silêncio. Ele entende que tudo se cumpriu. O plano traçado desde o início, antes da fundação do mundo, está completo. A criação voltou ao Criador. O anjo se volta para ele e diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. João olha para baixo e vê o rolo ainda aberto em suas mãos. As letras brilham como se fossem feitas de fogo e luz. Ele compreende que o livro não é apenas uma revelação, mas um testemunho do próprio Deus à humanidade. Do trono, a voz se repete: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. João sente que não há mais distância entre o céu e a terra. O Criador está entre os homens, e os homens vivem em Deus. A eternidade é agora. O profeta observa o movimento suave das nações entrando e saindo da cidade santa. Nenhum portão se fecha, porque não há noite. Reis e povos trazem oferendas de gratidão, não de obrigação. Ele vê o esplendor da adoração sem medo, sem pecado, sem orgulho, apenas reverência. João se detém à beira do rio da vida. Ele se ajoelha e toca da água. Ela é pura, viva, quase consciente. O toque traz memória, o Jordão, o sangue, o mar aberto, o deserto, a cruz. Tudo converge ali. O passado e o futuro se unem em um só ponto. O apóstolo percebe que a eternidade não é apenas o que virá, é o que sempre foi. Ele levanta os olhos e vê o rosto do Cordeiro voltado para ele. Jesus sorri. João reconhece aquele olhar, o mesmo de quando o viu glorificado entre os 7 candelabros. Agora, porém, não há medo, apenas certeza. Ele entende que a promessa feita no monte, no mar, na prisão e na cruz está cumprida. O Cordeiro se levanta, à sua volta os anjos se posicionam. Um brilho cobre toda a cidade. O som é como uma multidão incontável entoando uma só palavra: Santo. João sente o corpo inteiro vibrar.
A visão é intensa demais, mas ele não desvia o olhar. A presença de Deus cobre tudo. A eternidade não é distante, é presente. João entende que a Nova Jerusalém não é apenas o destino final, mas o começo de algo que jamais acabará. Ele vê gerações surgindo, vidas florescendo, tudo sustentado pela luz divina. O anjo se aproxima mais uma vez e fala: "O que viste será anunciado entre os povos. A palavra não será esquecida, porque o que é eterno não morre." João concorda com um aceno. Ele entende que seu tempo na visão terminou. O livro será fechado, mas a revelação permanecerá viva. O brilho começa a diminuir. A cidade se distancia lentamente, como se fosse envolta pela própria luz que a sustenta. João sente o chão da terra firme novamente. Está em Patmos, mas algo dentro dele mudou para sempre. O céu ainda parece aberto. Ele segura o rolo com firmeza. As palavras ainda ecoam em sua mente. "Certamente venho sem demora." O apóstolo respira fundo. Ele não tem mais perguntas, apenas fé. Pega o instrumento e escreve a última frase: "A graça do Senhor Jesus seja com todos." O som do mar volta. As ondas batem nas rochas da ilha. João olha para o horizonte. A visão terminou, mas o reino continua. A eternidade não está distante, está vindo, e todo olho verá. João ainda segura o livro. As últimas palavras escritas parecem pulsar em suas mãos. O som do mar volta à sua audição, mas a presença da glória permanece sobre ele. A voz que antes falou do trono ecoa outra vez, firme e serena: "Eis que venho sem demora." João levanta o olhar. A visão ainda não terminou. Ele vê novamente o céu aberto, não como no início, mas agora pleno de luz. O trono permanece no centro, o cordeiro à direita e ao redor, miríades de anjos em perfeita harmonia. Cada um segura uma harpa, e o som é puro, constante, como se o universo inteiro respirasse em adoração. A voz celestial repete: "Bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia." João observa a cena e entende que aquilo não é apenas revelação. É um convite. Tudo o que foi mostrado, desde as igrejas até o novo céu e a nova terra, converge para esse momento. Ele compreende que o fim não é destruição, mas retorno. O homem volta a Deus, e Deus volta a habitar entre os homens. Um anjo se aproxima novamente. Seu rosto brilha como cristal, e sua voz traz ordem. "Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O tempo chegou." João sente o peso da eternidade atravessar seu corpo. Cada frase dita é como selo sobre o coração. Ele sabe que tudo o que viu deve ser guardado e transmitido, porque nada daquilo é simbólico ou distante. É real. A visão se expande outra vez. João vê multidões incontáveis espalhadas diante do trono. Povos, línguas e nações. Alguns se prostram, outros levantam as mãos. Nenhum deles carrega dor ou culpa. A presença de Deus cobre todos. Uma luz que não cega, mas revela, envolve cada rosto. É a promessa cumprida, o Emanuel entre o seu povo. João ouve Jesus falar diretamente com ele: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim." A voz é a mesma que o chamou em Patmos, a mesma que o fez cair como morto, mas agora ela traz descanso. Ele sente a certeza de que não há mais distância entre o tempo e a eternidade. O profeta observa enquanto o cordeiro se levanta do trono. Uma coroa de glória repousa sobre sua cabeça. Os céus se movem com ele, e o nome do Pai brilha sobre todo o firmamento. João vê os anjos se alinhando, os santos se aproximando, e o som das palavras de Cristo enche tudo. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Ele enxerga rios se formando debaixo do trono, correndo entre colinas douradas. Crianças brincam à beira das águas, e o reflexo da luz divina cobre o cenário. Não há mais noite, não há sombra.
O Cordeiro é a lâmpada e sua luz é suficiente para toda a eternidade. João tenta descrever, mas sabe que não há palavras humanas que alcancem o que vê. A criação inteira foi restaurada. O que o pecado quebrou foi refeito pelo sangue do Cordeiro. O universo está completo e o silêncio agora é de paz. A voz do anjo interrompe o pensamento: não celes as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Ele entende. A mensagem não deve ser guardada em segredo, mas proclamada. Cada visão, cada palavra, cada detalhe precisa ser contado, porque o mundo precisa saber que o Rei voltará. João olha para o horizonte da nova terra e vê o Cordeiro caminhando entre o povo. As crianças correm até ele e ele as abraça. Os anciãos se prostram e ele os ergue. Os mártires sorriem e ele os coroa. Nenhuma lágrima existe mais. Tudo o que era medo se transformou em alegria. A voz do Senhor ressoa novamente. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. João escreve, mas desta vez sem lágrimas, apenas com gratidão. Ele entende que as palavras de Cristo não são promessa distante, são certeza. O anjo então se afasta, e João fica só diante da luz. O Cordeiro volta o olhar para ele. A distância entre o humano e o divino parece desaparecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ao ouvir isso, João sente o coração se aquecer. Ele lembra das noites em que caminhou com o Mestre pelas estradas da Galileia. A mesma voz que ensinou, que consolou e que prometeu voltar agora, fala diante de toda a criação. O ciclo está completo. De todos os lados, ele ouve o mesmo clamor. Vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve responde, vem. O convite se torna eterno. É o chamado que atravessa os séculos, o eco da esperança que jamais morre. João observa enquanto o trono brilha mais uma vez. As últimas palavras do Cordeiro soam como selo sobre a eternidade. Certamente venho sem demora. O apóstolo responde em voz alta, como se toda a criação o acompanhasse. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele fecha os olhos. O som das águas volta, o vento toca seu rosto e a paz cobre tudo. O livro termina, mas a história continua. A promessa está viva e o Cordeiro reinará para sempre. A visão muda novamente. Ele vê um anjo descendo do céu com uma grande corrente nas mãos e a chave do abismo. O mensageiro segura o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prende por 1000 anos. O profeta enxerga o anjo selando a entrada do abismo e fechando sobre ele uma grande tampa, para que não engane mais as nações até que os 1000 anos se completem. A cena é precisa, quase física. João sente como se estivesse ali, vendo o fim da corrupção que espalhou o mal sobre a terra. Logo diante dele, tronos aparecem. Sobre eles se assentam aqueles a quem foi dado o poder de julgar. João reconhece seus rostos. São os que não negaram o nome de Cristo, os que foram mortos por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Ele vê suas coroas reluzindo sob a luz do Cordeiro. Eles vivem e reinam com Cristo por 1000 anos. Os séculos passam diante de seus olhos como um só dia. A terra é restaurada, o reino é pacífico e os povos aprendem novamente o que é justiça. João observa cidades sendo reconstruídas, rios voltando a correr, florestas brotando onde antes havia desolação. Cristo reina com autoridade e amor, e as nações vêm até ele em busca de sabedoria. Nenhum exército marcha, nenhum trono se levanta contra outro. O governo do Cordeiro é firme e sua palavra é lei. O apóstolo nota que há um propósito em tudo. O reinado do Messias não é apenas descanso, é preparação. Cada geração cresce conhecendo a verdade, sem engano,
sem idolatria. A terra floresce sob o governo de quem criou o mundo. João entende o que Isaías viu. O lobo e o cordeiro pastam juntos. A criança brinca com a serpente e ninguém mais fere ou destrói em todo o Monte Santo do Senhor. Mas quando os 1000 anos terminam, João vê algo mudar. A calma dá lugar à inquietação. O mesmo anjo que antes selou o abismo, agora abre a tampa. Satanás é solto por breve tempo. Ele sai a enganar as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e as reúne para a batalha. João vê multidões incontáveis. Seu número é como a areia do mar. Elas marcham sobre a extensão da terra e cercam o acampamento dos santos e a cidade amada. A visão se torna intensa. O profeta observa exércitos cercando Jerusalém, bandeiras erguidas, armas prontas. Mas antes que um ataque aconteça, fogo desce do céu e os consome por completo. Nenhuma espada humana é levantada. O juízo é rápido, definitivo e inescapável. O diabo, o enganador das nações, é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. João entende que essa é a derrota final. Não haverá mais engano, não haverá mais tentação, não haverá mais guerra. Em seguida, o apóstolo vê algo grandioso surgir diante dele. Um grande trono branco, e sobre ele aquele que está assentado. De sua presença, o céu e a terra fogem, e não há mais lugar para eles. O universo parece ser reduzido a um único ponto: o trono e os julgados. João vê mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Livros são abertos. Outro livro também é aberto, o livro da vida. Ele observa enquanto cada pessoa é julgada segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar entrega os mortos que nele estão, a morte e o inferno entregam os seus, e todos são julgados. Ninguém escapa. A justiça de Deus é perfeita, não há esquecimento nem engano. João entende que ali não existe favoritismo, apenas verdade. Ele vê o rosto de reis e servos, de homens e mulheres de todas as eras, todos diante do mesmo juiz. Os livros mostram vidas completas, cada palavra, cada ato, cada intenção. Não há argumento, apenas revelação. João percebe que não é um julgamento para condenar apenas, mas para revelar a fidelidade de Deus. O apóstolo vê então a morte e o inferno sendo lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. O silêncio toma conta da cena, e João observa enquanto o fogo eterno consome tudo o que estava separado da presença de Deus. O que era treva deixa de existir. A criação é purificada. Ele tenta descrever o que vê, mas as palavras são insuficientes. O fogo não é destruição sem sentido, é o cumprimento da justiça. A santidade de Deus se revela de forma total. João entende que nada impuro pode permanecer diante do Criador. O trono volta a brilhar com mais intensidade. Do lado direito, o cordeiro permanece, e seu semblante é de autoridade e paz. O julgamento termina, e o que resta é a certeza de que a justiça foi feita. Os que estão escritos no livro da vida são chamados pelo nome, e João vê rostos conhecidos sendo conduzidos à nova criação. Ele vê a diferença entre o juízo e a graça. Os que amaram a mentira desaparecem nas chamas. Os que permaneceram firmes são acolhidos na presença de Deus. A separação é definitiva, mas justa. João percebe que o trono é o ponto final da história humana e o início da eternidade. A visão começa a mudar outra vez. A luz se amplia e a glória do trono se transforma em horizonte. João vê algo nascer além do juízo, um novo céu e uma nova terra. Ele sente que a revelação se aproxima do fim. Tudo o que era temporal termina diante dele, e o que é eterno começa a se revelar. O anjo se volta para ele e diz: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. João respira fundo e segura o rolo com firmeza. Ele sabe que está prestes a ver o cumprimento final da promessa.
tudo ao redor começa a mudar. O velho céu e a velha terra desaparecem diante de seus olhos, como se o tempo tivesse chegado ao fim. Ele não vê mais o mar. No lugar, surge algo completamente novo. O horizonte se abre para uma criação sem corrupção, sem dor e sem memória do mal. Ele vê um novo céu, limpo e vivo, e uma nova terra, firme e pura. O ar parece respirar santidade. O profeta observa a glória de Deus cobrindo tudo. As cores são diferentes, não há sombra, e a luz vem de uma única fonte, o trono. A presença do Cordeiro ilumina cada detalhe, e a criação inteira se torna reflexo do Criador. João ouve uma voz que vem do meio do trono e diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. A voz é firme e suave ao mesmo tempo. Ele vê o Senhor enxugando dos olhos de todos as lágrimas. Não há mais morte, nem pranto, nem dor, porque as coisas antigas passaram. O apóstolo observa enquanto aquele que está assentado no trono declara: Eis que faço novas todas as coisas. A frase ressoa por toda parte, como se a própria terra confirmasse: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei gratuitamente da fonte da água da vida. O que vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. A cena é de paz absoluta, mas João vê também o contraste. De longe, ele percebe o lago ardente de fogo e enxofre, onde permanecem os que escolheram a mentira e rejeitaram a verdade. O anjo o adverte: quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte deles é a segunda morte. João entende que ali está a separação final, a linha que o pecado nunca mais cruzará. De repente, um dos 7 anjos que tinham as taças se aproxima e fala com ele: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. João é levado em espírito a um alto monte, e o que ele vê a seguir é indescritível. A nova Jerusalém desce do céu, adornada como uma noiva preparada para o seu esposo. O brilho dela é como pedra preciosíssima, semelhante ao jaspe cristalino. A cidade tem muros altos, 12 portas e 12 anjos guardando cada uma. Nas portas estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel, e os fundamentos da cidade têm os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. João observa as ruas de ouro puro, transparentes como vidro, as portas de pérolas e as muralhas que refletem a luz do trono. Ele percebe que não há templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. A glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações caminham à luz dessa presença, e os reis da terra trazem sua glória para dentro dela. As portas nunca se fecham, porque ali não há noite. O profeta vê os povos entrando pela cidade, homens e mulheres de todas as épocas, suas vestes brancas reluzindo sob a luz divina. Ninguém traz consigo lembranças de pecado ou sofrimento. O nome do Cordeiro está em suas testas, e suas vozes se unem em cântico. Santo é o Senhor, digno é o Cordeiro que foi morto. João se aproxima do centro da cidade. Ele vê um rio puro da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. À margem do rio está a árvore da vida, com 12 frutos que alimentam continuamente, e suas folhas servem para a cura das nações. O apóstolo entende que a vida eterna não é apenas existência sem fim, é comunhão sem interrupção. Ele nota que não há mais maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro está no meio dela, e os seus servos o servem. Eles veem o seu rosto, e o nome dele está gravado em suas testas. Não há lâmpadas nem sol, porque o Senhor os ilumina, e eles reinarão para todo sempre. O anjo olha para João e diz: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor,
O Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. João escreve, consciente de que cada frase é promessa e advertência. De repente, ele ouve novamente a voz de Cristo. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O apóstolo tenta se prostrar diante do anjo, mas é advertido. Não faças isso. Sou servo contigo e com teus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adora a Deus. O anjo continua. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, pratique a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. João volta a ouvir o Senhor. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ele vê as fronteiras da eternidade se abrindo. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. João entende que o chamado é universal e a promessa eterna. A voz do Cordeiro encerra a visão. Certamente venho sem demora. João responde em oração e certeza. Amém. Vem, Senhor Jesus. O profeta fecha o livro, mas a glória permanece. O céu e a terra agora são um só. A eternidade começa. A glória de Deus cobre tudo. O céu não tem limites e a terra reflete a luz do trono. Ele vê multidões caminhando em paz, povos e nações convivendo sem barreiras, todos revestidos de pureza e alegria. Não há sombra, não há noite. O Cordeiro é a luz e sua presença enche cada canto da eternidade. O apóstolo sente que tudo o que viu antes, as igrejas, os selos, as trombetas, as taças, o juízo, conduziu até esse momento. O propósito foi revelado. Deus restaurou o que o homem perdeu. A comunhão que havia sido rompida no Éden agora é eterna. João vê rostos iluminados, famílias se reencontrando, gerações unidas sob a mesma graça. Ele caminha entre as ruas de ouro puro. Cada passo ecoa com vida. As portas da cidade permanecem abertas, e de dentro sai o som dos cânticos que nunca cessam. Os redimidos cantam, e suas vozes se unem como um só coro. Não há pressa, não há tempo. A eternidade é um presente constante. João vê o rio da vida fluindo do trono. A água é cristalina e cada reflexo mostra a glória do Criador. Às margens, a árvore da vida cresce em perfeição, suas folhas brilhando como esmeraldas. Ele observa homens e mulheres colhendo seus frutos e as nações sendo curadas. A criação inteira respira em harmonia. O trono está no centro da cidade. João se aproxima. Ele vê o Cordeiro assentado à direita do Pai. Suas vestes são brancas como luz, e as marcas dos cravos ainda estão ali, não como feridas, mas como lembrança da vitória. De sua presença sai uma luz suave e constante. Anjos o cercam e cada um entoa. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. João percebe que todos os povos trazem suas glórias diante dele. Reis e servos, ricos e pobres, todos se prostram com o mesmo coração. A adoração é completa, sem intermediários, sem véus, sem distâncias. O homem e Deus estão novamente face a face. O profeta caminha mais adiante e vê Abraão, Moisés, Elias, Daniel, Pedro e Paulo. Eles conversam como irmãos, sem hierarquia, sem peso do passado. Ele vê também aqueles que morreram por causa do Evangelho, agora vestidos de branco, coroados e sorrindo. Nenhum deles é esquecido. Cada nome, cada história, cada lágrima foi registrada e transformada em glória. O anjo que o acompanha fala com voz tranquila. Tudo está consumado. O que viste é o que foi prometido desde o princípio.
João entende. O plano de redenção não foi improviso, foi desenhado antes da fundação do mundo. Cada profecia, cada pacto, cada palavra convergiu para o Cordeiro. Ele se ajoelha à beira do rio e toca a água. O toque é real. A vida pulsa. Ele sente que a eternidade não é distante, é presente. A separação acabou. O Criador habita com suas criaturas. Não há medo, não há lembrança do mal, apenas plenitude. João levanta o olhar e vê o Cordeiro caminhando entre o povo. Ele se aproxima de uma criança, segura suas mãos e sorri. A luz que sai do seu rosto é serena e constante. Os que o cercam se alegram apenas por vê-lo. Nenhuma palavra é dita, mas todos compreendem. A presença dele é suficiente. O apóstolo entende que ali não há mais relógios, nem dias, nem anos. A eternidade não corre, permanece. Ele sente a alma leve, como se o corpo e o espírito fossem uma só coisa. A criação está em repouso e o reino é indestrutível. De repente, o anjo olha para ele e diz: "O que viste deve ser contado." Estas palavras não são para serem guardadas, mas para que todos saibam que o Senhor vem. João segura o rolo que ainda está em suas mãos. As letras gravadas nele brilham como fogo e luz. Ele entende que não é apenas testemunha, mas portador da última mensagem. A voz de Cristo ecoa mais uma vez: "Certamente venho sem demora." João fecha os olhos e responde em voz baixa, mas firme: "Amém. Vem, Senhor Jesus." O som das águas aumenta. A luz se intensifica. A visão começa a se afastar, mas o coração do apóstolo permanece cheio. Ele está novamente em Patmos. O vento toca seu rosto e o som do mar o envolve. O mundo parece o mesmo, mas ele sabe que nada mais é igual. Ele olha para o céu e a lembrança da glória ainda brilha em sua mente. As palavras do Cordeiro ecoam em seu coração: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim." João sorri. A revelação está completa. O tempo humano termina, mas a promessa permanece viva. Ele se senta sobre a rocha, abre o rolo e começa a escrever as últimas linhas. Sua mão não treme, porque o Espírito o sustenta. Cada letra é testemunho, cada palavra é luz. A graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Ao terminar, João observa o horizonte. O sol começa a cair sobre o mar e a luz se mistura com o vento. Ele entende que o livro não é o fim, é o começo da eternidade anunciada. Cada selo aberto, cada trombeta tocada, cada juízo revelado, tudo apontava para um só nome: Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro, o Juiz, o Rei e o Salvador. A revelação não foi dada para provocar medo, mas esperança. Cada visão mostrava o fim do império do mal, a vitória da verdade e o cumprimento da promessa. Tudo converge para a cruz, onde o amor venceu o pecado, e para o trono, onde o Rei governa para sempre. João compreende que o Apocalipse não é apenas o último livro. É o testemunho do início de uma nova história. A história de um Deus que não desistiu dos homens, que enviou seu Filho, que venceu a morte e prometeu voltar. O Cordeiro que foi imolado é o mesmo que reinará eternamente, e sua graça ainda se estende sobre todos os que o buscam. Cada página dessa revelação revela a paciência de Deus que ainda chama os corações, mesmo depois de tudo. O tempo se aproxima, mas o amor continua aberto. Cristo ainda espera por aqueles que desejam voltar. A porta ainda não se fechou. A mensagem é clara. O juízo existe, mas também existe o perdão. A justiça é real, mas a misericórdia ainda fala mais alto. E quem quiser, pode hoje escolher a vida. Jesus é o centro de toda a história. Ele foi o Cordeiro que derramou o sangue para nos libertar, o leão que vence para restaurar, o Rei que há de voltar para reinar. Tudo o que João viu, desde a primeira visão em Patmos até a eternidade revelada, foi o plano do amor divino em ação. E agora, essa mensagem chega a você.
não como um relato distante, mas como um convite vivo. Se há algo dentro de você que deseja recomeçar, se sente que se afastou dos caminhos do Senhor, ou se hoje quer entregar sua vida a Jesus, o momento é agora. Hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já entregou seu coração a Cristo, escreva apenas Amém nos comentários, para que esta mensagem alcance ainda mais vidas e o amor de Deus se espalhe. Porque no fim de todas as coisas, quando os céus se abrirem e o trono for revelado, só um nome permanecerá para sempre: Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Até a próxima.